No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o circuito inversor utilizado no equipamento inverter. Vou mostrar como que funciona desde a entrada, a conversão e até chegar no compressor. Acompanhe comigo e vamos aqui para o quadro. Como vocês podem ver, nesse circuito aqui eu já tenho aqui a entrada da rede elétrica, que é uma tensão em corrente alternada, geralmente uma tensão de 220 volts. Para exemplificar isso daqui, eu fiz um desenho que se assemelha à senoide da rede elétrica, que é alternada. A gente já sabe que a rede elétrica ela é alternada. Nós temos ali a alternância de sentido dos elétrons dentro de um determinado período de tempo, que a gente sabe que a frequência da rede elétrica é de 60 Hz. O que é esse 60 Hz? É a alternância da rede elétrica dentro de um período de tempo que é de 1 segundo. Que no caso, a nossa rede elétrica ela tem uma frequência de 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo ocorre esse ciclo aqui, tá bom? E aí a rede elétrica, pessoal, ela entra nesse circuito. O primeiro passo geralmente é ir para a ponte de diodos. O que é o diodo? O diodo ele é um componente muito utilizado na eletrônica que permite a passagem dos elétrons em apenas um sentido. Aqui nós já vemos que nós temos eles montados em uma ponte, né, que a gente fala, ponte de diodos. Nós temos 4 diodos e eles trabalham de forma que vão retificar essa tensão da rede elétrica em uma tensão pulsante, permitindo que a tensão passe somente em um sentido, que é o sentido positivo. Só que ela ainda não está ideal para ser utilizada. Como vocês podem ver, ela não é contínua. A gente define aqui como tensão pulsante. Para poder acontecer a retificação por completo, é preciso utilizar os capacitores de filtro. O que os capacitores eles vão fazer? É muito simples. Nós vemos que a forma de onda aqui, ela é pulsante. O capacitor ele tem como finalidade, quando a gente fala que ele vai filtrar isso daí, ele tem como finalidade manter essa tensão contínua. Da seguinte forma, o capacitor ele tem a capacidade de armazenar carga elétrica. Imagine o seguinte, quando a tensão ela sobe, o capacitor se carrega. Quando a tensão vem caindo, o capacitor vai descarregar, mantendo aí uma tensão mais contínua, tá bom? E aí dessa forma vai retificando. No caso aqui eu montei com 2 capacitores e aí no final nós temos essa forma de onda. Não tem mais onda aqui, né? No caso é uma tensão totalmente retificada e contínua. E aí, próximo passo, essa tensão será entregue para o IPM, que é o drive responsável por alimentar o compressor. É muito simples, nesse drive vai chegar a tensão contínua. Então nós temos positivo e negativo chegando nesse drive, que no caso é o IPM, que é o módulo inteligente de potência. E aí o que ocorre do IPM para o compressor é uma alternância de cada uma dessas fases aqui. Então nós temos W, V e U, aonde cada uma dessa daqui pode se ligar tanto com o positivo como o negativo e gerar uma rede independente trifásica para o compressor. Por isso que é muito comum a gente falar que esse circuito trabalha com tensão contínua. Realmente, a fonte e o fornecimento é de tensão contínua, mas o que vai para o compressor é um circuito trifásico. Mas calma, não é um circuito trifásico igual ao da rede elétrica. É um circuito criado por essa placa que permite alterar a frequência e modular da forma que o sistema precisa. Então não adianta que não dá para ligar na rede elétrica trifásica convencional. Nem tentem, tá bom, pessoal? E aí, esse circuito, pessoal, ele geralmente utiliza uma tensão de 310 volts. Como que funciona esse circuito que chega em uma tensão de 310 volts? É da seguinte forma. Nós sabemos que a rede elétrica ela é alternada, mas o valor que nós recebemos é o valor médio, o valor RMS, sendo que ela também passa por
pontos de pico. Nesse pico a gente não consegue, claro, perceber simplesmente com um multímetro convencional, mas depois que essa tensão ela é retificada, é normal ele manter o valor de pico. Por isso que fica uma tensão mais elevada quando a gente faz a retificação de alternada para contínua. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E valeu, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.